Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WI Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o filme que está disponível na Prime Video chamado Casamento em Família, Maybe I Do no original. O filme conta com um elenco bem interessante, é formado por Diana Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere, Emma Roberts, William H. Macy e Luke Bracey. O elenco, entre outros, mas esse é o elenco principal. O filme conta a história de um casal que acaba se desentendendo e buscam conversar sobre relacionamento, sobre casamento, antes de se casarem. E eles organizam um encontro junto com seus respectivos pais em uma casa para poder falar sobre relacionamento, sobre casamento, mas eles acabam percebendo que a relação está completamente estranha, que inclusive os cônjuges de um relacionamento estava com o outro, né? Que um cônjuge de um dos personagens estava com o outro cônjuge do outro do seu parceiro. É um filme que chega a ser interessante por trazer discussões sobre o casamento nos dias atuais e as diferentes expectativas das pessoas que se casaram no passado com as pessoas que estão tentando se casar agora e também da diversidade de pensamentos, da diversidade de gostos e de expectativas, enquanto alguns buscam ter tinham aquela esperança de um conto de fadas, de um relacionamento que dure para sempre, de estar ao lado de uma pessoa que goste de conversar e que tenha e que tenha os mesmos gostos, um pouco mais voltado para um casamento tradicional, um casamento do passado, mas que acaba se ficando infeliz, já que o parceiro busca um relacionamento que talvez tenha mais a satisfação sexual, que tenha mais o prazer sexual no relacionamento e que essa diversidade de pensamentos, já que um vê muito, se inspira muito no relacionamento do passado e o outro se olhe muito para o relacionamento do presente, que tem se atualizado com os novos estilos de relacionamento, se envolvendo com outras pessoas também com esse estilo de abordagem para se relacionar. E o filme ele tem essa proposta interessante sobre discutir essas expectativas, tanto dos mais velhos, das pessoas que se casaram no passado e que têm muita propriedade para falar sobre isso, quanto dos jovens que estão em conflito agora, que são os personagens da Emma Roberts, ela interpreta a Michelle, e do Luke Bracey, ele interpreta o Alan. Os dois se desentenderam devido às suas expectativas, há um certo conflito. E isso acaba incitando essa conversa, mas ao deparar com ao deparar com uma necessidade ao encontrar junto com seus respectivos pais para dialogar sobre isso e poder deixar claro toda essa relação, eles acabam percebendo que os seus pais estão numa situação tão bem complicada quanto as deles. É basicamente isso que eu vejo que o filme ele tenta trazer para dentro desse longa-metragem, um pouco de comédia dramática, mas eu acho que é um filme que pode não agradar muito, é um filme que ele não tem um bom estilo de comédia, da mesma forma que não consegue extrair muito bem todas as suas atuações. Nós estamos falando de um elenco incrível. Susan Sarandon, Diana Keaton, Richard Gere, Emma Roberts, que é jovem, mas ela faz maior sucesso, o William H. Macy, que também é muito conhecido. Talvez o que eu menos conheça por rosto e por nome é o Luke Bracey. Então, de certa forma, é um elenco recheado, é um elenco importante que é muito desvalorizado dentro desse longa-metragem. O filme ele tem dificuldades para trazer um certo
uma dose de comédia, mesmo que seja uma comédia leve ou uma comédia ácida. O filme ele não consegue trazer isso muito bem, uma comédia seca, não consegue lidar muito bem com isso. Da mesma forma que essa questão sobre esses relacionamentos, eu acho que eu consegui ver tudo isso presente desse longa-metragem, mas que tem essa dificuldade de se estabelecer. Talvez não seja nem isso que eu estou falando para vocês, talvez seja uma outra coisa, mas ele tem essa dificuldade para narrar essa história sobre esses conflitos de relacionamentos, mas uma das coisas que eu vejo com nitidez é justamente essas expectativas de casamento nos dias atuais, sendo que alguns visam aquela história clássica, né, do passado, aquele relacionamento para se casar com a pessoa e viver pelo resto da sua vida, enquanto que o outro já vê de uma outra forma diferente. Eu acho que o filme ele segue por esse caminho, mas se você viu uma outra ideia diferente desse longa-metragem, por favor, deixa aqui nos comentários. Se você, óbvio, conseguiu terminar esse filme, pois ele dá um sono, ele dá um certo sono. Tive que voltar alguns, alguns segundos, alguns minutos devido a ter pescado em certo momento no longa-metragem, devido ao próprio ritmo. O filme ele tem um ritmo que incomoda, da mesma forma que o próprio tom ele incomoda, e ele tem essa dificuldade de estabelecer as relações, os conflitos desses personagens e o tom que o filme busca trazer. Algumas vezes é bem despretensioso, algumas vezes ele tem certas pretensões, e é basicamente um filme perdido nessa proposta sobre relacionamentos, casamentos nos dias atuais. É basicamente isso que eu vejo nesse longa-metragem da Netflix. É o mau uso desse elenco maravilhoso, principalmente Diana Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere. Acho que já é o segundo filme meio mais ou menos ruizinho. O Jantar eu assisti nos cinemas e não gostei daquele longa-metragem. Então já é um segundo filme do Richard Gere que eu particularmente não gosto. Em todo caso, Diana Keaton ela tem escolhido bastante seus longas-metragens. Susan Sarandon, a incrível Susan, ela marcou gerações. E enfim, eu acho que é um filme que poderia ter talvez trazido um elenco desconhecido. Então as expectativas seriam outras, seriam menores, e talvez com um outro elenco desconhecido poderia ter aproveitado melhor, ou ter encaixado melhor esse estilo de narrativa que trata sobre relacionamentos e as diferentes ideias de relacionamentos, de diferentes expectativas, inclusive quando você tem um próprio conflito junto com seu cônjuge, tanto que está se formando ou até mesmo que já se formou há muito tempo, que está para se formar ou já se formou há muito tempo. Enfim, é um filme curto. O filme ele tem 93 minutos, 1 hora e meia, 1 hora e 33 minutos. Se você quiser assistir, assista. Só não, e quiser também deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse longa-metragem. Vai ser interessante saber um outro ponto de vista, uma outra ideia, uma outra visão sobre esse longa-metragem. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.